Vamos começar? Vamos começar com a palavrinha they. Por quê? Porque essa palavrinha aqui, ó, they, é a mais fácil de todas. Você vai pronunciar assim? They, tá? É simples. Significa eles, né? Ou elas. No inglês não tem eles e elas separado. No português tem. No inglês não tem essa diferença. É só they. Então, por exemplo, a gente tem essa primeira frase aqui. Observe aqui essa primeira frase. They have many friends. É uma frase que não tem mistério nenhum. They have é eles têm, tá? Many friends é muitos amigos. Então, vocês já viram que o they é bem idiota. Não tem como não aprender. Não tem. É impossível. Né? Se você usar um neurônio do cérebro, você já aprende they facilmente. Aqui tá traduzido como eles, certo? Eles. Poderia ser elas? Poderia ser elas também. Depende do contexto. Se você estiver falando sobre várias pessoas do sexo masculino, você vai usar eles. Se você estiver falando sobre várias pessoas do sexo feminino, você vai usar elas. Em geral, quando tá misturado, tem um monte de homem, de mulher, de sei lá o que, entendeu? Todo mundo junto ali. No geral, a gente fala eles, né? Eles, um grupo de pessoas, independente de sexo e tudo mais, eles, tá? Então aqui a gente tem outra frase. They dance very well. They dance, eles dançam very well, ok? Muito bem. Até aqui tudo bem. Tá fácil, né? Vamos lá, continuando. Terceira frase aqui. Só que é rapidinho, só pra ver they, tá? What are they doing? Literalmente, se eu fizer uma tradução literal dessa frase, essa frase, what are they doing, seria, né, que estão eles fazendo. Isso é a tradução literal dessa frase. Obviamente que em português a gente não fala que estão eles fazendo. Ninguém fala desse jeito. A gente fala o que eles estão fazendo. É uma pergunta. O que eles estão fazendo? Não tem mistério nenhum. Acho que até aqui não tem ninguém que não está entendendo. Se você está usando... Só se você não está usando os neurônios. Aí você talvez não esteja entendendo. E aqui, última frase. Talvez essa aqui seja interessante. Algumas pessoas talvez não saibam, tá? A frase é They went for a walk. Eles foram dar uma caminhada. Então a gente tem aqui o they, que é o eles. Todas as traduções aqui, como eles, poderiam ser elas, dependendo do contexto. A expressão go for a walk é ir dar uma caminhada. Ou dá para traduzir também como ir dar um passeio, né? Eu falo muito assim, ó, ir dar uma volta. Que vocês falam assim também? Eu não sei, varia muito dependendo da região, né, do Brasil. Não sei se vocês falam dar uma volta, mas eu falo dar uma volta. Eu não falo, vou dar um rolê, né? Vou dar um rolê. Mas o rolê parece que tem mais sentidos. Na minha visão, quando eu falo, vou dar um rolê, não é só uma caminhadinha. Às vezes você vai fazer mais coisa. They went for a walk eles foram dar um passeio ou uma caminhada, né? Vamos colocar caminhada. Eu vario a tradução, tá? Tanto faz, como você traduz. They went for a walk. Eles foram dar uma caminhada. Eles foram... pode ser eles foram caminhar. Eles foram dar uma volta. Eles foram... Beleza? É isso aí. Essa parte aqui é simples, né? They é eles ou é elas, não tem mistério nenhum, ok? Agora, vamos, né? Vamos para a próxima parte. Them. Aqui começa a confundir um pouco. Aqui, né, vocês começam a ficar muito louco. Por quê? Porque o them, quando você fala them, você tem que fechar a boca no final. Them. Ó, them. Olha a minha boca aqui, ó. Eu vou falar, você vai ver que a boca vai acabar fechada. Them. Agora, o them, tá? Ele também é eles ou elas. Ele também a tradução deles também, em geral, vai ser deles. Em geral, a tradução também vai ser eles ou elas. Só que ele funciona de maneira diferente. Eu nem vou botar aqui, não é pra notar que é eles e elas, porque o uso é diferente. Vamos observar aqui a primeira frase. Tell them the news, tá? Vamos começar de trás pra frente. The news seriam as novidades ou as notícias. Pode ser também, tá? Notícias. Agora, o importante aqui, né, é tell them. Veja como eu traduzi tell them. Conte pra eles. Tell é o verbo contar. Contar, tipo assim, tipo contar uma história. Tell a story é contar uma história.
Agora, contar para eles vai ser tell them. O tell é o contar, o them aqui vai ser o eles. Literalmente é contar eles. Só que, claro, a gente em português é contar para eles. Lembra, presta atenção agora. Lembra que o they também é eles. Ou elas, certo? Então, o erro que pode acontecer, presta atenção, é você achar que é assim, ó. Contar. Você pensa assim, contar, tell. E eles, they. Aí você fala, tell they. Contar pra eles. Não, tá errado. Sacou? Contar pra eles não é tell they. Contar pra eles é tell them. Vou fazer um teste pra vocês. Vocês aprenderam que tell them é contar pra eles. Vou fazer um teste. Se eu quiser dizer assim, eles contam pra eles. Como eu escrevo essa frase em inglês? Coloca aqui no chat. Isso aí, moçada. Moçada tá sabendo. They tell them. Isso aqui é eles contam pra eles. O they é o eles. Tell them é o contam pra eles. Então você vê que tem dois eles aqui em português, né? Só que esse primeiro eles aqui foi they e esse aqui foi them. Por quê? Porque o they é o eles que tá fazendo alguma coisa. Eles estão contando. É o eles normal. Eles andam, eles falam, eles pensam, eles peidam, eles estudam, eles contam para... Tá? É o eles. Agora, o eles que está, tipo assim, recebendo a ação é o them. Tell them. O que eu quero que vocês entendam aqui é o seguinte, que é muito importante. Por mais que eu falei, esse aqui é o they que está fazendo a ação, esse aqui é o them que está recebendo a ação, é o sujeito, o they é o sujeito, o them é o objeto. Não adianta você anotar, they é sujeito, them é objeto, they faz ação, logo they, eles contam, they tell, e o them recebe ação, logo tell them, né, contar pra eles. Tudo isso aí não vai fazer você aprender o negócio direito. Pra você, isso aqui só vai te familiarizar. Você sabe agora que existe essa diferença. Pra você entender bem isso aqui, they have many friends. Você tem que aprender a falar essas frases. They have many friends. They dance very well. What are they doing? They went for a walk. Aprende frase. Você tem que se acostumar, mais do que aprender, você tem que se acostumar a usar they. E aí você vai ter que se acostumar, por exemplo, tell them. Contar pra eles. Você tem que quase que decorar que contar pra eles é tell them. Você pode não saber a regra, não tem problema. Mas você tem que saber que contar pra eles é tell them. Tell them. Fala milhões de vezes. Tell them. Contar pra eles, contar pra eles. E aí uma hora você vai pegar o uso do them. Então você vê que o they de eles é sempre no começo, né? They fizeram aquilo. They foram dar uma caminhada. They estudaram inglês. They viram a aula do Mairo, né? Eles. Qual que é a principal diferença aqui, ó, em termos de aprendizado entre o them e o they? A diferença é assim, ó, tá? They, você vai aprender, você não tem que fazer esforço para aprender they, porque é igual ao português, they. Todo mundo aprende, nenhum estudante de inglês tem dificuldade de aprender they. Agora, quando chega no them, já confunde a cabeça, porque a tradução é igual, né? Só que daí é diferente. Tell them, conte pra eles. É o they que recebeu a ação. É o them, é o eles que recebe a ação. Isso aqui, você tem que se acostumar com o uso do them. Não adianta, a regra não vai ajudar. Assim, não é que ela não vai ajudar, ela vai ajudar um pouquinho, mas ela não vai resolver o seu problema. Tem gente que estuda inglês há 3, 4 anos e não sabe o them. Não sabe exatamente quando usa, quando ainda não fez sentido na sua cabeça. Por quê? Porque passou 3, 4 anos tentando aprender o them através da regra do them. Não funciona. Através da regra, não funciona. Você vai ter que ler muito inglês, escutar muito inglês, se expor ao inglês, fazer coisas em inglês, né? Isso tudo a gente ensina no método Vergara, né? E através dessa exposição, esse tempo, lendo, escutando, vendo vídeo, fazendo isso, você vai ouvindo as pessoas falar, eles vão ouvindo várias frases com they, as pessoas falam them, e você se acostuma, tá? Você tem que se acostumar com o uso e é assim que você vai saber.